Vamos hoje falar sobre como lidar com pessoas difíceis no relacionamento. A primeira coisa de pessoas difíceis é que você tem que entender se você não está sendo aquela pessoa difícil. Porque muitas das vezes a gente fala, poxa, como o outro é difícil, como é que tudo está sendo difícil? Enquanto na verdade nós estamos sendo pessoas difíceis. Às vezes nós não percebemos. Como que a gente faz? A gente pega e começa a notar. Poxa, o que é que me causa ansiedade? O que é que faz com que eu discuta com uma pessoa? O que me deixa incomodado? E aí você vai ter uma percepção, peraí, as situações são difíceis ou eu estou me tornando uma pessoa difícil? Como é que eu vou fazer isso? E às vezes você pega e fala assim, meu Deus, eu já não tô mais em casa, mas a minha mãe, quando chega em casa, só reclama. O meu irmão, meu Deus do céu, acha que eu sou, não sei, eu chego, ele já tá reclamando, ou qualquer coisa incomoda ele. Eu estaciono o carro na frente da casa do meu irmão, ele pede para ir mais para baixo, porque de repente ele tem que sair urgente com o carro, sendo que a gente vai fazer um churrasco, e mesmo assim ele pede para colocar o carro mais para baixo. Gente, como essas pessoas são difíceis. Então me conta aqui se você conhece uma pessoa assim, ou se você está vivendo esse problema. Ou você é casado e hoje, depois de um certo tempo, você fala, meu Deus, como é difícil esse relacionamento. Mas o que eu quero que vocês entendam, que pessoas difíceis, elas podem ser pessoas difíceis, ok? Enquanto personalidade, mas também elas podem estar vivendo momentos difíceis. E como é que a gente vai identificar então? A primeira coisa que você tem que fazer é se autoconhecer. Mas Janê, a pessoa que é difícil, como é que eu vou me autoconhecer? Isso mesmo, para que a gente lide com essas pessoas difíceis, seja no nosso relacionamento, na nossa família ou com o nosso parente, a gente tem que entender o que é que de fato nos deixa irritado. Então, o primeiro passo para que você entenda lidar com essas pessoas, você tem que se conhecer. Porque o autoconhecimento, ele é libertador. Você tem o desenvolvimento pessoal, ou seja, a minha mãe me deixa irritada. Já não aguento mais olhar para minha mãe. Que da sua mãe te irrita? Ah, porque ela fala da vida de todo mundo. Ok. Ah, não, é meu esposo. Meu esposo, quando chega em casa, eu vou contar um pouquinho aqui do que acontecia antes comigo, né? Meu esposo trabalhava em obra. Ele tinha uma empresa de topografia. Obras grandes, né? E aí ele chegava em casa com aquela bota suja e já pisava no chão, na porta, e eu falava, meu Deus do céu, além de eu não gostar que as pessoas entrem de sapato em casa, isso é outra história, de trazer sujeira da rua, ele chegava e, gente, isso me irritava demais. A brincadeira em excesso dele me irritava demais. Então, se você que tá aí com o seu marido, ele tá te irritando, ele tá fazendo brincadeira fora de hora, ou não, ele é muito metódico, anota aí. Ah, não, meu problema, Janê, não é nem minha mãe, nem meu esposo, são os meus irmãos. O que dos seus irmãos te irrita? Eu sou a irmã mais velha, sempre tem que estar puxando. Eu sou a irmã caçula e me tratam como uma bebezinha. Ok, anota. Anotou? Diagnosticou o que te incomoda neles? Agora que vem a questão mais séria. Ninguém muda ninguém, gente. Ninguém muda ninguém. É você que tem que mudar. Mas é muito difícil você falar assim, Janê, mas como é que eu vou mudar? É o que eu vou falar agora. Primeiro você tem que se conhecer, ok? Você tem que ter o autoconhecimento para dizer o que é que me irrita. Identificou o que te irrita? Quando você mudar, todas as coisas vão mudar. Quando essas pessoas que elas se vitimizam de tudo e que te deixam irritado, elas não vão mudar. Elas não vão mudar. E aí cabe uma série de questões que a gente vai discutir aqui. A primeira é assim, puxa, você tem que desenvolver a sua inteligência emocional. Janê, é difícil, mas quando você colocar num papel
O que seu esposo te irrita? O que a sua esposa te irrita? O que seus irmãos te irritam? O que sua mãe te irrita? O que esse relacionamento familiar te irrita? Você começa a ter uma percepção e desenvolver a sua inteligência emocional no seguinte sentido. Janê, se eu sei, tá? Eu vou falar de mim. Se eu sei que me irrita o meu esposo chegar com a bota suja da obra e entrar dentro de casa, eu vou criar estratégia para quê? Para que na porta de casa, lá na entrada de casa, tenha, quizás, um banquinho já ali com um sapato reserva, com chinelo, com uma pantufa. E quando eu estiver em casa, por que não recebê-lo lá? Amor, tudo bom? Como foi seu dia? Tira a bota, vamos entrar. Olha só, porque a gente começa a usar a inteligência emocional ao nosso favor. Ou seja, o que nas nossas emoções não estão ajustadas a outra pessoa, mas que nós vamos ajustar para que a gente consiga, então, lidar com essas pessoas difíceis. E aí, o que você tem que entender? A segunda coisa, ter empatia, ter compreensão. Janê, mas ele me irrita. Ok, mas como ele foi criado? Como é a história da sua mãe? Como seus irmãos se sentem? Vocês tiveram a mesma criação no caso de irmãos, mas a percepção da vida de cada um é diferente. Vocês já escutaram falar que a gente tem os 5 dedos? Normalmente se fala isso para as mães, né? Que a gente tem 5 dedos e nenhum é igual. Por quê? Porque a criação ela é a mesma, mas a percepção do indivíduo ela é diferente. E aqui eu não estou falando de educação, eu estou falando de emoção. Às vezes uma chinelada da minha mãe não doeu, mas para minha irmã doeu muito. Talvez uma fala da minha mãe me doeu que na minha irmã ela acha engraçado. Então você tem que ter empatia com a outra pessoa e saber assim, por que essa pessoa é difícil? Ela é difícil porque ela tem alguma situação, ou ela está passando por alguma situação, ou ela é desse jeito. Quando você tem empatia e observa o que está acontecendo, eu não estou pedindo para que você seja cúmplice, não estou pedindo para que você seja tolerante e não estou pedindo para que você conviva nessa sintonia. Eu disse para você, tem inteligência emocional e tem empatia para dizer, o problema dele ou dela é dele. O que eu posso fazer para que essa pessoa não seja tóxica para mim e que esses sentimentos não me façam mal. Ou seja, eu me coloco ali no lugar, opa, tô vendo que aquela pessoa acabou de perder o emprego. Eu tô vendo no caso do meu esposo que eu falei da bota, pô, ele acabou de chegar do trabalho. Eu não gosto, isso me irrita, isso é difícil de lidar com ele porque ele tá se tornando uma pessoa difícil, porque quando eu brigo, o que acontece? Faz mais de propósito. E é normal. Gente, somos seres humanos. Quem aqui nunca faz de propósito uma coisa para irritar o outro? Eu já fui assim, gente. Hoje eu falo que eu tenho inteligência emocional, mas eu não tinha 3 anos atrás. Quando meu esposo falava alguma coisa, eu fazia de propósito. Ai, nossa, que infantilidade. Não, eu tenho certeza que você que está aí do outro lado, também em alguma área da sua vida, fez alguma coisa para irritar outra pessoa. E aí a gente tem mania, puxa, não, mas Janê, é difícil conviver com a minha mãe. Ok, é difícil. E aí, se coloca no lugar dela, o que é que tá difícil? Se colocou, enxergou a situação, eu não tô pedindo para você mudar ela, eu tô pedindo para você mudar. Quando você mudar, você vai ver que você vai conseguir lidar com essa pessoa que ela é difícil, mas não estou dizendo para você aceitar, porque você vai enxergar o que é que está acontecendo. De repente você tem uma mãe que, puxa, é separada, criou, sei lá, 3, 4 filhos juntos, hoje todos vocês saíram de casa e ela tá lá sozinha. Então a primeira coisa quando vocês chegam, ela reclama, nossa, mas você não vem em casa, nossa, mas você não liga pra mãe, nossa, eu criei todo mundo. E para você que já é casado, poxa, que difícil é minha mãe. Se coloca no lugar dela. E aí, é difícil escutar ela reclamando? Claro que é, mas proporcione para ela
momentos que ela não se sinta assim. De repente você visitar ela por 1 hora não faz tanto sentido que você levar ela para tomar um café, seja na pracinha perto da sua casa, seja numa área verde. Crie memória com essas pessoas que para você hoje elas são difíceis, para que elas também tenham a percepção que você mudou e que se você mudou, você merece ser tratado melhor. E eu não estou afirmando que a pessoa difícil ela vai mudar, mas você tem que mudar. Então, olha lá o que eu falei. Primeiro, desenvolva a sua inteligência emocional. Depois, tenha empatia, compaixão. E aí, a terceira coisa é aceitar as diferenças. Como assim, Janê? Você é você, sua mãe é sua mãe, seu esposo é seu esposo. Cada um de nós fomos criados diferentes. Por mais que eu tenha sido criada com a minha mãe, meu pai, meus irmãos, eu penso de uma maneira diferente. Porque eu me formei, tenho outra profissão, eu tive outras pessoas, hoje eu tenho outro ecossistema. Então, por mais que minha mãe tenha me criado com os meus valores e os meus princípios, o meu dia a dia é diferente da minha mãe. Sendo assim, eu tenho que entender essas diferenças. A minha realidade é outra. Quer ver? Eu vou dar um exemplo aqui da minha mãe. Hoje, minha mãe, ela cuida mais do meu pai, porque para quem não sabe, enfim, meu pai teve um acidente, mas minha mãe também é assistente social e ela cuida lá de uma parte da igreja. E a vida dela é super atarefada, terças e quintas, e durante a semana é um pouco mais leve, apesar de ter toda a obra lá da igreja. Mas para mim, que tenho 2 empresas, 3 empresas na verdade, que acabei de reestruturar meu casamento, então a gente tem momentos que somos só nós, tem as crianças, eu divido tudo. E tem dias que minha mãe fala, vai em casa, e eu, mãe, já tô saindo, mas não vai tomar um café comigo? Eu falo, mãe, eu tenho que fazer tal coisa. Nossa, mas sempre que eu venho tá correndo, aonde é que vai chegar com tudo isso? Só que, por exemplo, quando ela vai na minha palestra, que ela foi outro dia, ela fala, nossa filha, que legal, como é que você passa essas coisas para as pessoas? Olha como as pessoas aprendem. E aí eu falo para ela, tá vendo, mãe, aquele dia que você foi lá em casa, que eu tava um pouco corrida, não é que eu não tô te dando atenção, mas todo domingo, normalmente, a gente almoça juntas, eu sempre tô indo na casa dela, mas porque aquele dia ela porque queria falar comigo. E eu já cheguei a falar, nossa, como minha mãe é difícil, a minha mãe não entende a minha rotina. Mas na verdade, mesmo ela sendo a minha mãe, a minha rotina é diferente. Então eu tive que ter empatia com ela e entender as diferenças. Quando eu entendi as diferenças, tá super tranquilo. Pra mim, minha mãe não é mais uma pessoa difícil pra mim. Meu esposo não é mais uma pessoa difícil pra mim. Então pega tudo isso que eu falei aqui e decida que você seja uma pessoa leve. E que as pessoas difíceis ao seu redor não te incomodem. Aceite essas diferenças. Sabe que eu acho engraçado? Eu acho engraçado não, mas é uma coisa muito séria, que é assim, tem gente que se deixa dominar pela situação. Tem gente que deixa se contaminar. E aí quando ela se contamina, ela fica mais difícil do que as pessoas difíceis. Então saiba que você não pode se contaminar com essa pessoa difícil. Seja sanguíneo. E aí, lidar com pessoas difíceis no relacionamento requer muita maturidade, muita empatia e muita humildade da sua parte.